Vamos ler aí novamente o nosso texto. A gente sempre lê o Cântico do Servo inteiro, para a gente relembrar do que já estudamos e para a gente ter o quadro completo em mente, né? A cena completa em mente. Então, o Cântico de Isaías 53 começa no capítulo 52, no versículo 13, e diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Isso aqui nós já vimos, é a certeza de sucesso do servo, da missão do servo. 14. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, além de sucesso, há também no cântico a certeza de sofrimento e depois de exaltação do servo. 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Uma pergunta retórica, ou duas perguntas retóricas falando ninguém. Quando o Messias apareceu, as pessoas não acreditaram que ele era o Messias, os judeus. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós começamos a ver aí a estrofe que vai dos versículos 4 a 6. O cântico tem pequenas estrofes, geralmente ali de 3 versículos. Nós já vimos algumas que abrem esse cântico, e agora nós estamos caminhando para o clímax desse cântico, para o ponto alto. Na verdade, aqui já é o ponto alto do cântico, porque mostra quais são os resultados do serviço do servo. Ele fez tudo isso, e isso resultou em quê? O que as pessoas foram beneficiadas com o trabalho, com a obra desse servo? Então, nos versículos 4, 5, 6, nós temos visto a obra substitutiva do servo. Nós fomos beneficiados com a obra do servo, porque ele tomou algo em nosso lugar. Algo que era para nós experimentarmos, ele experimentou. A ira que era para nós, ele experimentou. O juízo que estava reservado para nós, pecadores, o servo experimentou. Então, os versículos 4, 5 e 6 enfatizam essa realidade vicária. A palavrinha vicária significa em benefício de, em favor de, em benefício dos pecadores ou de outra pessoa. E é substitutivo, porque é algo que foi feito em nosso lugar. O servo assumiu uma posição que era nossa.
Nós já vimos os versículos 4 e 5. Faltou apenas nós vermos esse finalzinho aqui, ó, do versículo 5. É que já faz tempo que a gente não estudou, que a gente não estuda Isaías 53. Mas vocês podem conferir lá no YouTube, a gente foi até aqui, ali falando, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, o castigo que resultou na nossa paz com Deus veio do que o servo fez. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Faltou nós falarmos desse finalzinho aí, antes de passarmos para o versículo seguinte, para o versículo 6. A pisadura é uma palavra que nós não usamos no nosso dia a dia, né? Ninguém fala, nossa, estou com uma pisadura. Ninguém fala isso. Pisadura é um ferimento, é uma lesão. A pisadura aqui, quando fala pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Essa é a ideia. Aí nós já vimos que o servo sofreu muito, tá? Tanto que as pessoas olhavam para ele com uma certa repulsa, pelo tão desfigurado que ele ficou. E realmente, nós sabemos que esse texto fala sobre Jesus. E nós sabemos o tamanho do sofrimento de Cristo até o ponto alto, o ápice do seu sofrimento, que foi sua morte. E aqui fala que o machucado, a ferida, a lesão, o ferimento que o servo teve, resultou em cura para nós. É interessante observar que são expressões aparentemente contraditórias nesse versículo. Porque a metade aqui que nós já estudamos, essa segunda metade, a parte que nós já estudamos, fala que um castigo proporcionou paz. Isso é um pouco estranho, porque como que um castigo aplicado a alguém vai trazer paz nesse relacionamento? Geralmente o castigo é uma ideia de severidade, é uma ideia de inimizade. Mas aqui fala que o castigo proporcionou paz. E aqui agora fala que o ferimento trouxe cura. É uma coisa aparentemente contraditória aqui. Na verdade é uma linguagem poética que está sendo aplicada aí para uma realidade. Qual é a realidade? Que a obra substitutiva do servo vai resolver o problema do pecado. Porque veja só, quando o texto fala aqui dessas pisaduras, elas são simbólicas ou elas são de verdade? São machucados mesmo, são ferimentos mesmo? Pensando no servo, que nós sabemos que é Jesus. Jesus ele teve machucado simbolicamente, metaforicamente, espiritualmente, ou foi algo real? Ele realmente se feriu? Se feriu. Agora, a cura que nós experimentamos, esse ser sarado, significa que a gente não fica mais doente? Ou que a gente estava doente e agora não está mais doente? Então, essa cura, ela diz respeito ao quê? Ao pecado. Então, notem que a obra substitutiva do servo, ele levando o castigo, nos trouxe paz. E ele levando o ferimento em nosso lugar, nos trouxe cura do nosso problema espiritual, da nossa doença espiritual, do pecado. Essa alternância que aparece aqui, quando Isaías coloca, né, a ferida física que trouxe a cura espiritual, né? Essa alternância poética, é algo poético que Isaías está falando aqui, né? Ele está falando de uma verdade teológica por meio de uma poesia. Essa alternância que ele faz de falar de um machucado real, físico, e de uma cura espiritual, mostra para nós que o pecado não é apenas algo abstrato. O pecado não é uma coisa que fica no campo das ideias. O pecado não é apenas um conceito. Pecado não são apenas palavras que nós falamos. Pecado não é algo etéreo. O pecado, ele tem expressões físicas, materiais, palpáveis, inclusive no castigo do pecado. Nós, quando pecamos, muitas vezes pecamos na nossa mente, pecamos no nosso palavreado, são coisas que são abstratas. E quando nós pensamos em pecado, se você fosse desenhar o pecado, você desenharia como o pecado? Desenha o pecado para mim, como é que você vai desenhar o pecado? E aí? Vai desenhar uma gosma preta, sei lá, um negócio assim? Você não desenha o pecado. Por quê? Pecado é um substantivo abstrato. É uma coisa que não é palpável. Mas a gente não pode se enganar. Essa alternância poética, é um recurso poético que Isaías está usando aqui, nos lembra que
a nossa doença espiritual, a doença da qual nós somos sarados pela obra do servo, ela se expressa de modo material também. Ela tem expressões e consequências materiais. Não é apenas algo abstrato, algo do campo das ideias, tanto que Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, o meu pecado não é apenas uma coisa que está lá no livro, não é apenas uma coisa acadêmica, não é apenas uma coisa intelectual, cognitiva, não, é algo tangível. Tem expressões concretas, tem consequências visíveis, palpáveis. E nós vemos isso a partir do exemplo do servo. Quando eu penso, quais são as consequências palpáveis do meu pecado? É só lembrar dos machucados de Jesus. É só lembrar da morte de Jesus. O servo morreu por causa do meu pecado. Isso tem que fazer com que nós tratemos o pecado com maior seriedade. Pecado não é apenas uma coisa que você está lá e fica, tudo bem, isso daqui não tem problema nenhum, é uma coisa distante, é uma coisa que não vem para a realidade. Vem sim. O pecado é uma realidade espiritual que mostra suas garras, é claro, de modo tangível, de modo perceptível, de modo palpável, tanto que o servo foi morto por conta disso. Mas, graças a Deus, as feridas de verdade, a morte do servo nos trouxe a cura. Ou seja, agora eu tenho solução para o problema do pecado. E assim nós terminamos então o versículo 5. E não percam esse finalzinho de vista, porque daqui a pouco a gente vai voltar nele, porque nós vamos ler um texto de Pedro, e a gente vai voltar nesse finalzinho aqui. Mas eu preciso ler o versículo 6, porque também vai estar em Pedro. Então agora a gente vai pular para o versículo 6, ok? Versículo 6 agora vamos introduzi-lo. Ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até aqui, Isaías está usando uma linguagem que é muito próxima de doenças, de machucado, uma linguagem médica. Feridas, ferimentos, a doença, a repulsa, são coisas mais atreladas, são imagens de alguém doente. Agora, Isaías muda um pouco essa figura na sua poesia, no seu poema, no seu cântico. Agora ele passa para o contexto, para uma figura pastoril. O que faz todo sentido para o povo de Israel, que era um povo agropastoril. Eles sobreviviam de agricultura e do cuidado ali dos animais. Então essa figura faria todo sentido para eles. E qual é essa figura que ele coloca? São as ovelhas. Ele fala ali, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Agora, antes de explicar as ovelhas, vocês devem reparar o seguinte: o versículo 6 tem uma moldurazinha. Ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Olha só. Todos nós andávamos desgarrados. E como que ele termina? Fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É que aqui está espelhado, né? Todos nós todos. Mas é uma moldurazinha. E no meio há uma especificação. Ele fala assim, ó. Todos nós, e aqui no meio ele fala cada um. Por que Isaías faz isso? Ele abre falando de todo mundo, termina falando de todo mundo e no meio ele fala individualmente. Porque ele quer enfatizar que isso que ele vai falar se aplica a todos. Alguém foge disso? Não. Não tem como fugir disso. Ninguém se salva. Quando ele vai descrever a condição do homem perdido, que é o que acontece aqui no versículo 6, ele faz questão de enfatizar que todo mundo está nesse barco. Ninguém se salva. Todos nós somos ovelhas desgarradas. Todos nós, cada um, nos desviamos pelo caminho. E o que o servo vai fazer é algo que pode beneficiar a todos. É algo que qualquer um pode se beneficiar dessa obra do servo. E de fato, quando nós olhamos para a realidade do pecado, aqui imediatamente o Isaías, o autor, está pensando no povo de Israel. Mas a gente sabe que não são só os israelitas que estão debaixo dessa condição. Todo ser humano está debaixo disso. Maurício, abre para a gente lá, por favor, em Romanos 3. Romanos 3, 9. Aqui, Isaías está falando assim, olha, todo mundo, cada um é uma ovelha desgarrada.
E ele faz questão de falar que isso é geral, é universal, todo mundo. Aí você pensa, mas ele está falando dos judeus, então eu que não sou judeu estou livre. Negativo. Paulo fala para a gente, deixa bem claro que todo mundo está debaixo dessa situação. Olha só, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, sobrou alguém? Grego é o não judeu, judeu e não judeu, sobrou alguém? Não. Estão todos debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo aqui está citando o Salmo 14, dos versículos de 1 a 3, ele fala, olha, nem o judeu, nem o não judeu se livra desse problema. Quando se trata de pecado, todo mundo está na mesma situação. E por que é importante a gente lembrar disso daqui, olhando para Isaías, né? Peraí, todos nós estamos debaixo disso. Isaías fala, todos nós somos ovelhas esgarradas. Todos nós e cada um de nós, individualmente. Não é apenas algo coletivo geral, é algo específico. Individualmente, eu estou nesse bolo aí. Por que é importante a gente lembrar isso? Porque hoje em dia, as pessoas acreditam que existem alguns indivíduos intrinsecamente bons. Então é muito comum você ouvir as pessoas falando assim, ó, nossa, você é uma pessoa muito boa, por onde você vai, você leva luz. Por onde você vai, você leva energias positivas. Já viram esse negócio aí? A pessoa vai embora da empresa. Eu estou me despedindo, olha, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você continue sendo essa pessoa boa, que você leve luz para onde você for, que você ilumine, que os astros te acompanhem, que você leve felicidade, alegria. Qual que é a ideia das pessoas que falam isso? Que aquela pessoa, ela é intrinsecamente boa. Que ela tem energias boas, sei lá o que energia boa significa. Aqui no Brasil é perigoso, a energia boa pode ser taxada pelo governo. Tem que tomar cuidado. Mas para as pessoas existe a ideia de que os indivíduos eles são intrinsecamente bons. Se você é uma pessoa que faz caridade, se você é uma pessoa que faz seu trabalho direito, se você é uma pessoa bem-humorada, você é uma pessoa intrinsecamente boa. Você é uma pessoa de boa índole, você é uma pessoa que, ó, se você não está já com o seu lugar no céu reservado, está quase lá, já está com um pezinho lá, mais um pouquinho você vai. Agora, olhando para o que Isaías fala e para o que Paulo fala em Romanos, essa visão está totalmente errada. Todos nós somos pecadores, ninguém se salva, nem a pessoa iluminada se salva, nem a pessoa com boa energia, ninguém. Todos estão debaixo dessa terrível maldição que é o pecado. E aí, Isaías fala agora para a gente dessa figura pastoril aí, ele fala da ovelha, ele fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Desgarrado é desviado, é afastado. Ele fala, todos nós andávamos desviados como ovelhas. Quando a gente lê a palavrinha ali, ovelha, a gente pensa numa ovelhinha fofinha, a gente pensa numa ovelhinha boazinha no meio do aprisco ali, no meio do rebanho. A gente tem boas recordações da imagem da ovelha. Porque o Novo Testamento fala que nós somos como ovelhas, Jesus é o bom pastor. Só que aqui, Isaías está falando de uma ovelha boazinha ou de uma ovelha má? É uma ovelha negra. É a ovelha negra. Todos são ovelhas negras. Porque ele fala assim, todos nós somos desgarrados, desviados como ovelhas. Por que ele coloca isso aqui? Qual é a ênfase dele? Como eu disse, Isaías não está preocupado em falar para nós da ovelhinha fofinha. Isaías não está preocupado em falar para nós da ovelhinha humilde, mansa, serena, que não faz barulho, não faz bagunça. A ovelha, quando Isaías fala que da ovelha desgarrada, ele está pensando na incapacidade da ovelha, na inaptidão da ovelha, e na ignorância da ovelha. Você fala, nossa, sobrou alguma coisa boa da ovelha? Pelo menos ela é bonitinha, né? Ela dá lã. Mas a gente geralmente pensa na ovelhinha como algo bom, mas a ovelha é um animal complicado. A ovelha não é um animal simples de criar, de cuidar. A ovelha é um animal que precisa de cuidado o tempo inteiro, porque ela é ignorante, ela não sabe das coisas direito. Ela não consegue se defender dos predadores. Vem um lobo lá. O que a ovelha vai fazer?
Vai começar a gritar na esperança de alguém fazer alguma coisa. Ou no máximo sair correndo. Tem algumas ovelhas, eu nunca vi isso acontecer, mas dizem, quem aqui veio do campo talvez saiba confirmar isso, que tem ovelha que às vezes ela deita, e dependendo da posição que ela deita, ela não consegue levantar. E aí ela fica esperneando, desesperada e gritando. E morre, se deixar, morre. Se não vem ninguém para ajudar, ela morre lá, porque ela não consegue se virar. É verdade isso? Eu acho que é. Eu sei que tem algumas raças desses animais que são assim, que eles não conseguem ter essa mobilidade toda, né? Outra coisa, a ovelha às vezes se coloca em lugar que não deve. Ela cai em lugar que não deve. Ela vai andando e sem perceber se prende a alguma coisa. Vocês lembram do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Por que o bom pastor leva a ovelhinha para um lugar com águas tranquilas? Por quê? Pensa na ovelhinha numa corredeira. Ela bebendo água num riacho lá e a água violenta lá. E aí a ovelhinha tropeça. E a lã dela fica molhada. Vocês acham que a ovelhinha vai conseguir sair da água ou não? Vai morrer afogada a ovelhinha. Então, quando fala que o bom pastor leva águas tranquilas, é porque a ovelha, para beber água, ela tem que estar num lugar tranquilo, bem ali parado. Se tiver uma corredeira, é perigoso ela cair, se molhar toda e aí ela é levada embora junto. Então, a ovelha é um animal difícil, mas principalmente, por que Isaías está pensando na ovelha desgarrada aqui, na ovelha negra? Por quê? Principalmente porque a ovelha, se não tiver liderança, se a ovelha não for guiada pelo pastor, ela se perde, ela se dispersa, ela não fica no caminho certo. Quer ver como a Bíblia ilustra isso para nós? Maurício, abre aí para a gente, por favor, em Zacarias 10:2. Olha aqui 3 textos que mostram isso. Que se a ovelha não tiver alguém para guiá-la, ela se dispersa. E é isso que Isaías está falando, da ovelha desviada, a ovelha que está dispersa. Olha só, Zacarias 10:2. Zacarias 10:2. Aí. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelhas, porque não há pastor. Como é uma ovelha sem pastor? Perdida. O meio evangélico hoje é um meio de ovelha sem pastor? Por que vocês acham isso? O versículo ali fala coisas muito sérias. Eu acho que o meio evangélico não é assim. O meio evangélico fala coisas vãs? O meio evangélico tem adivinhos que veem mentiras? Vocês são muito rigorosos. O meio evangélico tem gente que conta sonhos enganadores? O meio evangélico tem gente que oferece consolações vazias? Tem? É o que mais tem, né? É o que mais tem. E aí, qual que é a consequência disso? O povo anda como ovelhas, porque não há pastor. Nós vivemos em um tempo onde o retrato da ovelhinha perdida nunca foi tão real. Porque nós vivemos dias onde muita gente se diz pastor, até apóstolo, profeta, patriarca, sei lá o quê. Mas oferecem isso daqui, coisas vazias. Uma ovelha sem pastor, ela anda perdida. Outro texto que fala isso, Mateus 9. Maurício, abre aí por favor. Mateus 9:36. Mateus 9:36. Aqui Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha aflita e exausta. Então, a imagem que Isaías quer pintar na nossa cabeça é essa daqui. É de uma ovelha perdida, desgarrada, largada, que não tem direção. E mais um texto para a gente terminar. Mateus 26:31. Aqui é Jesus falando o que aconteceria com os seus discípulos quando ele fosse preso, quando ele fosse levado ali para os julgamentos e no final para a crucificação. Olha só essa ideia também de que sem pastor as ovelhas se dispersam. Olha o que Jesus diz, Mateus 26:31.
Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Se não tem pastor, as ovelhas, cada uma para o seu canto. Ovelha é um animal que não sabe se defender, ovelha é um animal que não sabe se proteger, ovelha é um animal que não tem noções de sobrevivência, sem liderança, ela anda perdida. Quando a gente volta lá então para Isaías, pode voltar, Maurição? Quando a gente volta para Isaías, a gente tem que ter em mente que Isaías está pintando esse quadro para nós. Não é a ovelhinha fofinha junto com as demais. Ele está falando, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, ovelhas aflitas, perdidas, sem noção, vagando por aí, sem nenhum tipo de cuidado. E ele enfatiza isso, porque na sequência ele fala, cada um se desviava pelo caminho, como uma ovelha desgarrada, cada uma vai para o caminho que quer. Essa expressãozinha aqui, cada um se desviava pelo caminho, aparece em Isaías 56. Abre aí, por favor, Maurício. O que é se desviar pelo seu caminho? Basicamente, é a ideia de que cada ovelha toma o caminho que quer. Cada ovelha, como não tem um líder, não tem uma orientação, ela vai para o caminho que ela quer. Ah, eu quero ir para ali, eu vou por ali, eu ouvi um barulho, eu vou por ali. Ela vai seguindo cada uma o caminho que quer, quebrando a unidade do rebanho. Cada uma vai para onde quer. Mas essa expressãozinha, cada um se desviava pelo seu caminho, ela pode também ter a ideia embutida de alguém que busca os próprios interesses. É uma ovelhinha negra, porque ela não apenas vai pelo caminho que quer, mas porque ela está interessada somente no que ela pensa, no que ela quer. Olha só. Isaías 56, 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção, cada um para o seu próprio desejo. Então, se desviado pelo caminho é buscar os próprios interesses. Não tem ninguém para me liderar, não tem ninguém que manda em mim, não tem ninguém para me orientar, eu vou seguir, vou fazer o que eu quero, o que eu bem entendo. Então, essa é a definição que Isaías dá para todo o povo de Israel e, por extensão, nós sabemos, todo ser humano. Todo ser humano é essa ovelhinha negra, desgarrada e que se desvia buscando seus próprios interesses. Agora, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, para as pessoas incrédulas, viver sem ninguém mandando, viver sem ninguém dando ordens sobre a pessoa podendo fazer o que ela quer, para as pessoas do mundo, isso é liberdade? Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quero, se eu quiser cair num buraco eu caio, se eu quiser comer tal coisa eu como, eu sou uma ovelhinha livre, eu faço o que eu quero. Agora, essa visão da sociedade de cada um seguir o seu próprio caminho como uma noção de liberdade, isso é a Bíblia chama isso de liberdade? Nesse texto aqui, isso é liberdade? Isso é algo bom nesse texto? Você ser desgarrado e vivendo aí do jeito que você quer, é algo positivo? A verdadeira liberdade na Bíblia não é fazer o que quer. Isso daí é uma ideia que colocaram na nossa cabeça. A liberdade é você fazer o que você quer. Isso é liberdade? Não é. Liberdade é eu estar debaixo, seguir as orientações do próprio Deus. Isso é verdadeira liberdade. A ovelha tem liberdade dentro do aprisco. Ela tem liberdade ali dentro dos cuidados do pastor. Agora, para o mundo, liberdade é fazer o que quer. Tanto que a gente percebe que na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala sobre o ser humano fazendo o que quer, vai dar alguma coisa ruim. Sempre. Por exemplo, livro de Juízes. É o pior, é um dos piores, se não o pior livro da Bíblia. É desgraça atrás de desgraça e o povo cada vez mais se afundando na lama. Toda vez que você lê Juízes, você sai triste. Você fala, meu Deus, olha até que ponto que o ser humano chega. Tanto que o livro de Juízes termina com estupro coletivo. Uma coisa absurda ali no livro de Juízes. É terrível o que acontece ali. E o mote do livro de Juízes é o seguinte, o versículo central do livro de Juízes, que se não me engano é repetido 3 vezes, 2 ou 3 vezes, é o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Esse é o resumo. Naqueles dias não tinha ninguém para mandar. Não tinha um rei. Deus era ignorado como rei e não tinha um rei como os outros povos tinham. Isso vai acontecer depois, no finalzinho do período de juízo com Samuel, depois disso. Mas naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Para o mundo hoje, isso é liberdade? Não tem rei. Ninguém manda em mim. Eu sou uma ovelhinha livre. Não tenho coleira, não tenho marca, não tenho nada. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Para o livro de Juízes, isso é algo bom? É só desgraça. Então, é claro, a ovelha rebelde acha que isso é bom, que isso é, nossa, é o paraíso. Mas na verdade não é. Essa é a marca, esse pensamento é a marca do pecador. É a marca do homem perdido. Ele se vê como uma ovelhinha livre, que vai para onde quer. E todos nós estávamos nesse cesto aí. Todos nós éramos essas ovelhas aqui também. Mas a segunda parte do versículo fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mais uma vez, a gente percebe aqui a obra substitutiva do servo como algo planejado e não um acidente. Quem é que faz com que a iniquidade recaia sobre o servo? Olhando ali no texto. Quem é o agente disso? Quem é que direciona isso? Quem? O Senhor. Não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa que apareceu ali de última hora e teve que lidar desse jeito, não. Desde o começo já estava prescrito, predestinado, programado e escrito que o próprio Senhor faria com que a iniquidade do povo, a culpa do pecado, fosse colocada sobre o servo. É uma ação do próprio Deus isso daqui. E essa expressãozinha, cair sobre ele, no português ela não é tão agressiva, mas no hebraico ela tem um sentido um pouco mais agressivo. É a ideia de um ataque. É como se a culpa pelo pecado, quando o texto fala aqui de iniquidade é pecado, mas aqui está se referindo à culpa pelo pecado. É como se a culpa pelo pecado se tornasse uma pessoa, é uma personificação. E a culpa pelo pecado, sendo um indivíduo, ela ataca alguém. Ela como um assaltante faz, ela ataca alguém. Ela vai para cima de alguém. Essa é a ideia de cair sobre, a ideia de um ataque. Então o texto está falando o quê? Que o Senhor fez com que a culpa pelo pecado, como um assaltante, como um bandido, como um homem violento, que fosse sobre o servo e violentamente causasse aí machucasse, ferisse o servo. É uma ideia de, como eu disse, uma personificação disso, atacando. E esse golpe assassino era destinado a quem? Olhando para o texto ali, quem deveria levar esse golpe assassino? Nós, mas olhando ali para o texto, qual que é a figura? A ovelhinha, não é? É a ovelha. A ovelha teria que levar esse golpe assassino. Mas o servo leva esse golpe no lugar da ovelhinha. Em defesa, perdida, o servo assume isso. Ele fala, não, pode vir. O Senhor decidiu que eu vou levar esse golpe. E o golpe foi. O golpe foi violento. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De novo, aqui, como eu disse, a gente percebe a obra substitutiva do servo, em todo esse trecho. Vamos ler o 4, 5, 6 de novo, Maurício? Sobe aí, por favor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, ele pegou algo que era para nós e ele levou. 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras, pelos ferimentos dele, nós fomos sarados, curados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso é a obra substitutiva do servo. Ele vai fazer algo no lugar de alguém, em benefício de alguém. Agora, como eu disse para vocês, os versículos 5 e 6
são citados por Pedro. E nós vamos terminar o estudo de hoje vendo o que Pedro fala sobre isso. Maurício, abre aí, por favor, em 1 Pedro 2. 1 Pedro 2,18. Isaías 53 é uma passagem que aparece muitas vezes no Novo Testamento. Nós já vimos Paulo citando Isaías 53, nós já vimos Mateus citando Isaías 53, e agora nós vamos ver Pedro citando Isaías 53. Ele faz uma alusão, ele está com isso em mente. Enquanto ele está escrevendo, ele está pensando em Isaías 53. E a gente é muito fácil perceber isso, a gente vai perceber isso com muita facilidade. Olha só, 1 Pedro 2,18. Ele endereça esse trecho da carta aos servos. Eram servos domésticos, o pessoal que trabalhava nas casas ali como escravos, servos dos senhores. Esse pessoal era a classe mais humilde ali da época. Era o pessoal que não tinha lá grandes posses, não tinha grandes direitos. Era um pessoal humilde, era um pessoal simples e que estava sofrendo injustamente por serem crentes. Aí Pedro pensa assim, bom, eu vou escrever para os servos que estão sofrendo injustamente. Quem será que na história da redenção também foi um servo que sofreu injustamente? E aí Pedro lembrou de quem? Do servo sofredor por excelência. Então olha só o que ele diz. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Pedro está falando assim, se você sofre por fazer o que é errado, é grande problema seu, você vai sofrer mesmo. Agora, se você sofre por fazer aquilo que é certo, por ser crente, então você está fazendo isso seguindo a sua consciência, aquilo que Deus espera de você. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui é uma parte que a gente não gosta muito, porque Pedro está falando de sofrimento, e aí fala, porque para isso mesmo vocês foram chamados. Você fala, poxa vida, esperava que eu tivesse sido chamado para ter o carro do ano, para ser cabeça e não cauda, para ser popular no Instagram, mas não, Pedro fala, a vocação cristã é por natureza uma vocação de sofrimento. Ele já começa assim. E os servos estavam sofrendo, por serem crentes. Então o sofrimento é parte do plano de Deus para o crente. E essa verdade é realçada, como eu disse, porque ele vai lembrar do sofrimento do servo sofredor pelos crentes. Ele tá construindo isso daqui. E o cristão, o servo cristão, é desafiado aqui a seguir os passos. Jesus nos deixa o exemplo para seguirmos os seus passos. Aqui, exemplo, a palavrinha que Pedro usa aqui para exemplo, é uma palavrinha muito legal. Aqui dá a ideia de você escrever com um molde por baixo. Lembra quando você era criança, que tinha um desenho muito difícil para você fazer, e aí você colocava um papel manteiga? Papel manteiga, papel vegetal, você colocava por cima e aí você ia desenhando? Lembra? Quando você está aprendendo a desenhar, você fica, quero fazer certinho e tal. Na antiguidade, o método de alfabetização era assim. Para a pessoa aprender a escrever, ela colocava algo por baixo e então ela ia contornando aquilo por cima. Pedro está falando que isso é o exemplo. Ou seja, Jesus deixou o modelo por baixo. O que o crente faz agora? Ele vai por cima. Ele vai copiando ali. Agora, esse modelo que Jesus deixou, foi um modelo de sofrimento ou de vida boa? Sofrimento. E o que o crente tem que fazer? Tem que seguir os passos. O modo como ele agiu diante do sofrimento injusto serve para nós de gabarito, serve para nós de modelo. Como ele reagiu ao sofrimento injusto? Eu tenho que fazer igualzinho. Se ele fez uma linha assim, eu faço uma linha assim também. Eu tenho que seguir os seus passos. Ele pisou aqui, eu piso aqui também. E assim por diante. É isso que ele está construindo aí. O qual, versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando nós vemos o julgamento de Jesus nos evangelhos, Jesus foi ofendido? As pessoas dirigiram ofensas a ele? Jesus respondeu isso? Agora vocês vão ver. Vocês estão me crucificando agora, vocês não sabem o que vai acontecer. Fazendo ameaças, ele fez isso? Não. Quais foram as palavras de Cristo diante das ofensas, diante do sofrimento que as pessoas estavam fazendo contra ele? O que ele falou? Perdoa. É difícil assim, a gente... É bonito a gente ver, mas é difícil a gente praticar isso daí que Jesus fez. Tá? Mas, de fato, como Pedro disse, quando ele foi ultrajado, ofendido, ele não revidava. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaça. Mas o que ele fazia? Ele entregava aquele que julga com justiça. Olha, eu não vou fazer nada agora. Eu vou entregar isso nas mãos de Deus. Eu vou mostrar a minha dependência de Deus. Um dia o Deus Pai vai fazer justiça. E os servos estão se identificando. Peraí, eu também sofro. Eu sofro injustamente. Eu sou ofendido. Eu sou ultrajado, eu sou maltratado. O que eu vou fazer? Vou devolver na mesma moeda? Meu patrão vem para mim, você vai ver agora, tá? Vai ficar batendo boca? Não. O servo cristão, ele não devolve mal com mal. A ofensa, ele não devolve com ofensa. O maltrato, ele não devolve com maltrato. Porque Jesus não agiu assim. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Aqui a gente percebe o seguinte, Pedro começa a delinear agora a aplicabilidade prática de uma verdade espiritual. Quando Jesus levou em seu corpo os nossos pecados, ou seja, aqui no madeiro, quando ele morreu, ele fez com que nós morrêssemos também para o pecado. E agora eu posso viver para a justiça. Antes, eu era escravo do pecado. Se o meu chefe me ofendia, o que eu ia fazer? Bateu, levou. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Comigo é assim, poucas ideias. Meu chefe falou, eu devolvi. Agora eu não vivo mais para o pecado, agora estou morto para o pecado. E eu vivo para a justiça. Opa! Então agora eu posso obedecer a Deus. Eu posso reagir como Jesus reagiu. Eu posso desenhar por cima do exemplo dele. E aí vem a parte que está em Isaías 53. Por suas chagas foste sarados. Como eu disse, Pedro destaca aqui para nós, como a gente já aprendeu em Isaías, que as feridas de Cristo, a sua morte, nos habilitou agora a resolvermos o nosso problema espiritual do pecado e agora a gente pode viver uma vida de obediência a Deus. E aí ele continua falando no versículo 25 de algo que está em Isaías 53 também. Olha só, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro fala, olha, no passado vocês eram incrédulos. No passado, ele lembrou de Isaías, no passado, todo mundo, inclusive vocês estavam desgarrados, vocês eram ovelhinhas negras respondonas, briguentas, que falavam o que não devia. Agora a coisa é outra. Agora vocês não estão mais desgarrados, agora vocês não estão cada uma seguindo o que quer aí na vida, não. Agora vocês se voltaram, vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor e bispo é a mesma coisa, é o mesmo cargo, é a mesma função. Tem gente que tenta fazer diferença entre isso, mas no Novo Testamento, pastor e bispo é a mesma coisa. E aqui a gente percebe que é a mesma coisa porque Pedro está usando de um recurso literário chamado endíades. O que é endíades? É quando você usa duas palavras para falar um conceito só. Então a gente está acostumado com endíades em Gênesis, imagem e semelhança. Não é que imagem é uma coisa e semelhança é outra, é a mesma coisa por meio de duas palavras. Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros. O que é isso? É uma endíades. Nós somos estrangeiros aqui, nós não somos desse mundo. Ele repete ele usa duas palavras para falar um conceito. E aqui ele fala do pastor e bispo. Claro, as palavrinhas têm nuances diferentes, mas Pedro está enfatizando algo aqui. Pastor é o pastor de ovelhas.
Ele está usando a figura ali. Vocês eram desgarrados como ovelhas, mas vocês se converteram ao pastor. Existe o pastor título e existe o pastor de ovelhas. O pastor título vem da ideia de cuidar, de apacentar das ovelhas, dos outros crentes. E o pastor é o guardião. Quem é que cuida do aprisco? O pastor. Ele é o guardião. E o bispo? Bispo é o supervisor. A palavrinha grega é o episcopos. É o supervisor, é alguém que está olhando de cima. O pastor é quem olha de cima, é quem está vendo tudo o que está acontecendo ali. Então ele fala, vocês antes eram largados. Vocês antes viviam cada um do jeito que vocês queriam. Mas agora não. Agora vocês se converteram ao pastor, ao guardião e ao bispo, ao supervisor da vossa alma. Alma aqui é a pessoa como um todo. É quem cuida de todo, o servo de modo completo. Está sendo cuidado, tratado, protegido pelo pastor e bispo. Quem é esse pastor e bispo aqui? É Jesus. Ele não é o bom pastor? Ele não fala, eu sou o bom pastor? Ele é quem zela pelas suas ovelhas continuamente. Agora, por que então que Pedro está citando Isaías 53 aí? Bom, o motivo óbvio, como a gente já disse, é porque ele se lembrou dos servos que sofrem. Os servos estão sofrendo e existe um servo que também sofreu. O sofrimento do servo sofredor, de Isaías 53, redundou na salvação dos crentes. Redundou em algo positivo. O sofrimento daquele homem, o sofrimento do servo nas mãos de Deus redundou em bênção. Logo, Pedro está falando o quê? O sofrimento que vocês estão passando também vai redundar em bênção. Também vai redundar em algo bom para vocês. Assim como o sofrimento do servo foi bom, o sofrimento que vocês estão passando, seguindo o exemplo dele, vai redundar em algo bom para vocês também. E a gente percebe nesse finalzinho uma coisa muito bonita. Eu gosto muito de 1 Pedro. Acho que é porque eu imagino que a gente vê nos evangelhos Pedro sempre impulsivo, aquele cara que fala sem pensar, aquele cara que dá umas respostas nada a ver, aí ele fala umas coisas legais. Quando ele escreve a sua carta, ele parece que evidentemente o Espírito Santo colocou a cabeça de Pedro no lugar, né? E ele constrói uma imagem muito bonita em 1 Pedro, a carta toda, mas esse versículo 25 eu acho muito bonito, porque ele fala assim, olha, antes vocês eram largados, mas agora vocês não são mais largados. Antes vocês viviam como queriam, agora não. E o servo poderia pensar assim, poxa, ninguém liga para mim. Eu, de todas as pessoas da sociedade, eu sou o que ninguém liga. O Senhor, meu Senhor, se acontece alguma coisa com ele, todo mundo vai acudir. Agora eu, servo, se acontece alguma coisa comigo, quem vem me acudir? Ninguém. Joga na vala, sem ir para o IML, sem registrar nada, e segue o jogo, é descartável. Mas Pedro lembra, vocês não são descartáveis. Vocês não são pessoas largadas, vocês já foram largados lá atrás. Vocês já viveram como quem segue os seus próprios instintos aí, sem ter o cuidado de ninguém sobre a vida de vocês. Agora não. Agora vocês estão dentro do aprisco desse pastor e bispo, que é o bom pastor, que é o servo sofredor. Ele sabe o que é sofrer injustamente, porque ele também sofreu. Ele sabe dos resultados do seu sofrimento, porque ele viu isso, e vocês estão vendo isso também, vocês vão ver isso também. Ele deixou exemplo para vocês têm que seguir o exemplo dele. Até mesmo a classe mais desabastada da época podia contar com o cuidado de primeira classe do bom pastor aqui. Ninguém aqui é rico, eu acho, né? Se tem alguém rico aqui, está escondendo o ouro, né? Quem é rico tem plano de saúde top, vai se tratar no Albert Einstein. Quem é pobre vai no SUS mesmo e torce para que esteja tudo funcionando, né? Agora, no campo espiritual, talvez a gente pense, os ricos são privilegiados, eles têm um plano de saúde espiritual melhor. Pedro fala, os servos, os que não têm nada, eles estão dentro do mesmo aprisco que os ricos. Eles têm o cuidado constante do mesmo pastor e bispo da alma deles. Dos ricos, todos. Todos têm o mesmo cuidado. Vocês servos, vocês são cuidados pelo próprio bom pastor, pelo próprio servo sofredor. Vocês são cuidados pelo próprio Senhor Jesus. Não importa a classe que a pessoa pertence.
Não importa se ela é rico, se ela é pobre, se ela é servo, se ela é senhor, se é homem, se é mulher, não importa. Se você se converteu ao pastor e bispo da vossa alma, então agora você está sendo cuidado por ele. Então Pedro lembrou. Tem um servo sofredor também. E esse servo sofredor agora é quem cuida das ovelhas. Ele é o pastor e bispo da vossa alma. Nós antes, como incrédulos, nós andávamos como ovelhas perdidas. Pedro falou isso aqui. E a pergunta que fica agora é, todo mundo aqui já se lavou e deixou de ser a ovelhinha negra para ser uma ovelhinha do aprisco, do pastor e bispo da nossa alma? Ou você ainda anda perdido, como Isaías disse, vagueando por aí, seguindo o seu próprio coração, fazendo o que dá na telha, ignorando as orientações, as direções de Deus? Você já entrou para esse santo aprisco? É uma pergunta que todo mundo tem que responder. Eu já faço parte do santo aprisco? Eu já sou pastoreado por esse pastor e por esse bispo que sabe o que é sofrimento e que sofreu no meu lugar para que agora eu fosse protegido nesse cercado santo aqui? Que sabe o que é sofrer e entende a minha oração? Que sabe o que é sofrer porque ele voluntariamente se colocou ali naquele lugar para me salvar? Eu já estou dentro desse aprisco? Se você não está dentro desse aprisco, Maurício, volta lá para Isaías, por favor. Se você não está dentro desse aprisco, você está aqui, ó. Você está andando desgarrado como ovelha e se desviando pelo caminho. E um dia, o Senhor vai fazer o seu pecado cair sobre você. Agora, se você falar, eu não quero isso, eu quero fazer parte desse aprisco, então, isso daqui seu é passado. E essa segunda parte vai marcar a sua vida. A culpa do seu pecado vai cair sobre o servo, já caiu sobre o servo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é esse servo e eu quero entrar para esse aprisco. Se você fizer a sua oração, isso vai acontecer e agora você vai ser cuidado pelo pastor e bispo da nossa alma. Vocês acham que os servos lá de 1 Pedro, eles ouvindo isso, eles ficaram fortes ou falaram, isso aí não me ajudou não, isso daí não me encorajou? Pensando nos servos daqui, pessoal que tem que entrar às 7 da manhã, pegar metrôzão lotado, receber acusação injusta no trabalho, receber processo injusto no trabalho, ter que aguentar chefe chato, chefe sem noção, chefe mal educado, chefe que maltrata, olhando para isso, ouvindo essas palavras, falando, ninguém liga para mim, eu sou mais um número lá no RH. Peraí, eu sou mais um número no RH? Eu sou cuidado. Antes eu era largado, agora não. Agora eu sou cuidado por esse pastor e bispo. Então é por isso que Pedro lembrou de Isaías 53. E eu acho que a gente deve lembrar mais de Isaías 53. Hoje em dia ninguém prega mais de Isaías 53. As igrejas não pregam mais isso. E consequentemente o consolo das pessoas se vai embora também. Pedro, quando quis encorajar, lembrou de Isaías 53. E a gente tem que lembrar desse texto também. Na próxima ocasião a gente passa aí para o versículo 7. Beleza? Vamos orar para terminar? Santo Deus, nós agradecemos porque um dia nós estivemos perdidos, indefesos, ignorantes, vagando por aí, famintos, como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor, em sua graça, nos salvou dessa vida e nos colocou no seu santo aprisco. Obrigado, Pai, porque nós agora somos cuidados pelo bom pastor, pelo pastor e bispo da nossa alma, de nós como um todo, aquele que cuida de cada área da nossa vida. Obrigado porque o servo sofredor nos ensina que a vocação cristã envolve sofrer. Sofrer por sermos crentes, sofrer piadas, perseguição, maltrato. E nós temos que lembrar sempre que o servo sofredor, como nosso exemplo, ele respondeu de um jeito, ele agiu de um jeito, ele se comportou de um jeito e nós devemos imitá-lo. O servo sofredor sofreu, como o texto de Isaías diz e como os evangelhos confirmam. O Senhor Jesus sofreu não apenas para nos dar o exemplo, mas ele também sofreu em nosso lugar, nos beneficiando. Ou seja, o sofrimento dele não foi em vão. O sofrimento dele trouxe salvação para o maior problema do ser humano, que é o pecado. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque nós não conseguiríamos resolver esse problema. Ajuda-nos, Pai, a manter essa verdade vívida em nossos corações,
vívida em nossas mentes, de modo que diante do sofrimento que nós experimentamos no dia a dia, que nós experimentamos na nossa vida, nós lembremos do sofrimento do servo de Isaías 53, e nós tenhamos a certeza que o sofrimento nas suas mãos produz bênçãos em nossa vida. E é no nome do nosso servo, melhor, é no nome do servo sofredor, de quem nós somos servos, que nós oramos e agradecemos. Amém.